Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus amados, que grande notícia é essa, a notícia do Natal. Nós temos meditado que é a maior de todas as notícias. Já é a quarta vez que vamos meditar nas palavras do anjo. Poucas palavras, mas tão ricas palavras que o anjo anunciou àqueles pastores naquela noite e que anuncia a todos nós em todos os tempos. Vimos que o nascimento de Jesus veio abolir o medo. O anjo diz: não temais. Vimos que a notícia do Natal precisa ser anunciada. Trago novas. O anjo veio trazer essas novas para nós, nós devemos levar essas novas para todos. Vimos que o nascimento de Jesus é o nascimento da alegria. Trago novas de grande alegria. Vimos que essa nova é para todas as pessoas. Trago novas de alegria que será para todo o povo. Vimos hoje que essas novas, elas são um cumprimento das Escrituras na cidade de Davi, para cumprir as profecias a respeito do Senhor Jesus. Vimos também que essa vinda dele foi para o seu povo, vos nasceu hoje, nasceu para vocês, e vimos que foi um dia sem igual. Hoje, vos nasceu hoje. Agora, nós vamos ver a grandeza do Natal baseada em duas perguntas. Eu gostaria que você saísse com essas duas perguntas na sua mente daqui e pudesse respondê-las da melhor maneira possível. Duas perguntas nós podemos fazer, e agora nós vamos entrar no próprio âmago da mensagem do anjo. Até agora ele falou: novas de grande alegria, será para todo o povo, na cidade de Davi vos nasceu. Mas a questão é: quem veio ao mundo em Belém naquele dia? Essa é a razão para a alegria das boas novas. Essa é a razão que leva a notícia do nascimento desse menino em Belém, filho de Maria, como a notícia mais importante de todos os tempos. Quem nasceu em Belém? Quem veio ao mundo? O anjo, conforme eu li num comentarista, o anjo faz uma pequena teologia, uma cristologia, que é a parte da teologia que ensina sobre Cristo. O anjo, com 3 palavras, ele faz uma grande teologia a respeito de Cristo. Quem veio ao mundo? Primeira palavra do anjo: o Salvador. Trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. O Salvador. Mas ele salva de quê? E essa é a grande questão da igreja moderna, da atualidade. Ele salva de quê? E as pessoas têm ensinado e têm aprendido que ele salva das doenças, ele salva das dívidas, ele salva da crise conjugal, que ele veio salvar a família, que ele veio para dar uma vida turbinada para a pessoa, que ele veio remover os problemas que os seres humanos vivem no dia a dia. Não, não é isso que ele veio salvar.
Já foi citado aqui, Mateus 1, 21, o anjo disse a José: José, você vai pôr o nome desse menino que está sendo concebido pelo Espírito Santo e vai nascer da sua noiva Maria, você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para salvar dos pecados. Seu nome será Jesus. Jesus significa Jeová salva, Salvador. Seu nome será Salvador porque ele salvará. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Nossos pecados nos condenam diante de Deus. Nós nascemos pecadores. Não tem para onde fugir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ficamos separados do Criador. A humanidade separada do seu Criador. E Cristo veio salvar-nos desse pecado que faz separação entre Deus e o homem, que traz a inimizade, traz a distância e por fim traz a condenação. Jesus é o Salvador do pecado, do inferno, da ira de Deus, do castigo eterno. É isso que ele é Salvador. Não adianta você ter dinheiro, ter um bom casamento, ter um emprego maravilhoso, ter uma família exemplar. Se você não tiver Jesus, não adianta. Ele é Salvador do pecado. Mas como ele salva? Cantamos aqui, né? Jesus morreu pelos pecadores. O seu sangue nos salva da ira futura. Na cruz do Calvário, ele levou a minha culpa, a sua culpa, ele carregou, levando em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, diz Pedro. Ele nos salva morrendo em nosso lugar. Mas é garantida essa salvação? Será que realmente ele salva? Hebreus 7:25 diz assim: portanto pode salvar perfeitamente aquele que se chega a Deus por meio dele, vivendo sempre para interceder por ele. Ele pode salvar sim. Quando ele salva de forma perfeita, definitiva. Ele é o Salvador perfeito. E essa salvação é para todos? Sim, a oferta da salvação é para todos. João 4,42 fala dos samaritanos. Jesus entrou na Samaria, pregou o evangelho a eles. E eles falaram com aquela mulher no poço. A população falou com Jesus, falou com a mulher: já não é mais pelo que você nos disse que nós cremos. E virou-se então para Jesus: nós cremos agora que Ele é o Salvador, da onde? Do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Significa que em qualquer parte desse mundo, aquele que crer em Jesus será salvo. Ele salva todas as pessoas que nesse mundo se arrependem e creem no seu nome, independente da nacionalidade, ou seja, mais o que for. Ele é o Salvador de todos, ele é oferecido a todos. A alegria do Evangelho é para todos, será para todo o povo. Quem veio ao mundo? O Salvador. Segundo lugar, quem veio ao mundo? O anjo responde: o Cristo. Trago para vocês novas de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu para vocês hoje o Salvador, que é Cristo. O que é Cristo? O Messias. O Messias de Israel. Nós falamos aqui pela manhã quantas promessas
profecias a respeito desse Messias foram entregues. E agora esse Messias prometido nasce. O que é Cristo? O que é Messias? A palavra Cristo e Messias têm o mesmo significado. Qual é a diferença? Messias é no Velho Testamento, hebraico. Cristo é no Novo Testamento, grego. Então você pode falar Jesus Messias, você vai estar falando a mesma coisa que Jesus Cristo. O que é Messias? O que é Cristo? É o ungido. No Velho Testamento, quando se ia separar um rei, um profeta, um sacerdote para a obra de Deus, aquele homem recebia um óleo sobre a sua cabeça. Ele recebia a unção e passava a ser o ungido. O ungido é aquele que recebe a unção. Cristo é o grande ungido, que foi ungido não com óleo, que foi ungido não por seres humanos. Ele é o grande príncipe, ele é o rei, ele é o libertador, que foi enviado por Deus. Ele é o ungido de Deus, o escolhido por Deus, separado por Deus, o único para libertar o seu povo. Isso nos ensina, irmãos, que não existe outra religião, é Jesus Cristo. Não há outro Salvador, não há outro libertador, não há religião que possa resgatar o homem, só Jesus Cristo. Ele é o ungido, não tem outro. Ele é o Messias, o único que Deus separou. Nós temos visto aí milhões de pessoas adorando outros nomes e dizendo que esses nomes, os quais eles adoram, podem fazer alguma coisa. Não podem. Podem salvar? Não podem. Podem ajudar? Não podem. Só Jesus pode. Deus só separou um Salvador: Jesus Cristo. Jesus, o ungido, o separado, o único, para libertar o seu povo. Certa vez, quando ele estava falando lá na cidade de Nazaré, na sinagoga, ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Olha aí. O Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu. Em vez de da unção do óleo, foi a unção do próprio Espírito Santo, desceu sobre ele quando ele foi batizado. O Espírito do Senhor me ungiu. Eu sou o Cristo, o Messias, o ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele é o Cristo, amado, o escolhido, o separado para te salvar, para te libertar, para te resgatar, para dar vista ao que está cego, vida ao que está morto. Ele é o Cristo. Quem veio ao mundo? O Salvador, o Cristo. Terceiro lugar, quem veio ao mundo? Agora é a mais surpreendente de todas. As pessoas em geral podem aceitar que Jesus é o Salvador de alguma forma, que ele seja ungido de alguma forma, mas ele não é apenas o Salvador, não é apenas o Cristo, ele é o Senhor. O anjo fala: trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E muita gente não entende o que significa ser o Senhor. Quem é o Senhor? Deus.
Não existe outro Senhor. Não com S maiúsculo. Deus é o Senhor. E o Novo Testamento e também as profecias do Velho Testamento afirmam claramente que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus. Nós lemos agora no início do culto, João capítulo 1, não sei se você reparou, no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Pode ser traduzido como a palavra. No princípio era o Verbo, era a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí, aqui está afirmando a divindade de Cristo, né? Para você ter certeza que João está falando de Jesus quando ele fala do Verbo, no verso 14 ele fala, o Verbo, aquele Verbo que eu falei no verso 1, que era Deus, o Verbo se fez carne. Quando Jesus nasce, Deus assume a natureza humana para ele. Deus se torna também homem. Deus passa a ser um de nós. Habita nesse mundo, pisa nessa terra, abraça os pecadores. Coisa fantástica. Ele é o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, que é o grande capítulo da divindade de Cristo, ele fala assim sobre Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso é, aquele que tem o direito sobre a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, em Jesus, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é eterno e Ele sustenta o universo. Ele criou todas as coisas, tudo que há, como nós lemos em João, tudo que há foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor, Ele é divino, Ele é Deus. Em Filipenses capítulo 2, nós vemos que Ele não teve, não se apegou ao fato de ser Deus e aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha isso. Sendo Ele Deus, Ele se humilha, se torna homem. Ele é o Senhor. Nós vimos aqui, os irmãos cantaram Isaías 9:6. A quem poderia receber esses títulos, senão o próprio Deus? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só Deus tem esses títulos. E esses títulos são de Cristo. Abra lá, se você puder, em Mateus 1:23. Quero que você leia comigo, Mateus 1:23. Começando no verso 22, falando do nascimento de Jesus, Mateus escreve assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isso está em Isaías 7,14. Agora, a grande notícia desse versículo está entre parênteses aí que Mateus escreveu. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Alguém lê isso aqui e fala: ah, sim, Deus conosco, né? Deus a nosso favor, Deus está do nosso lado, Deus está... Não. Aqui
Deus conosco significa Deus conosco. Quando Jesus nasce em Belém, Deus estava ali, naquela manjedoura. Quando ele cresce, nasce, começa a pregar, Deus está com ele, porque ele é Deus. Não é só que o Pai estava lá apoiando ele, ele é Deus. Então Deus habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, isso é uma notícia espantosa. Eu tenho certeza que mais de 90% da população não sabe nada a respeito disso. O menino de Belém é Deus. Deus se fez homem. Impressionante. Olha, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas podem conversar e pode se contar a história na internet, através de animações ou vídeos quaisquer, podem contar sobre a história romântica de Maria e José saindo de Nazaré, vindo para Belém, chegando em Belém não encontrando hospedaria, levando o menino para o estábulo, fazendo ele nascer na manjedoura. Você pode conversar essa história com um muçulmano, com um budista, com qualquer religioso que você possa imaginar, que ele vai dizer: poxa, que linda história, muito bonita a história, poxa, o romance do Natal, o Natal, tão lindo, o presépio. O que é Natal? O Salvador, o Cristo, o Senhor, veio a esse mundo. E se você falar isso, aí dá briga. Quando você fala que aquele menino de Belém, que é comemorado por toda a sociedade ocidental, sendo que muitos já não comemoram o nascimento dele, mas se você falar para eles que aquele menino de Belém é o Salvador, é o Cristo, é o Senhor, aí tem problema. Mas essa é a mensagem do Natal: nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, nasceu o Senhor. Então, a primeira pergunta que a gente vê a importância do Natal é: quem veio ao mundo? E a resposta é: o Salvador, o Cristo, o Senhor. O ser mais importante que existe na humanidade. Nasceu em Belém. Agora, existe uma segunda pergunta para a gente avaliar a importância do Natal. A importância de quando Deus se fez carne. Quando aquele menino deu o seu primeiro choro. Há como medir essa importância também. Com a seguinte pergunta: e se ele não tivesse vindo? Já que você não conseguiu talvez entender a importância disso, sabendo que nasceu ali o Salvador, o Cristo, o Senhor, vamos ver se você consegue entender essa importância, tentando responder essa pergunta: e se ele não tivesse vindo? Vamos imaginar que nós estamos aqui em 2023 e Jesus não nasceu. Ele não veio. Não haveria Bíblia. Não haveria Israel. Não haveria igreja. Não haveria povo de Deus. Alguém pode ter falado: peraí, não haveria Israel? Jesus veio no Novo Testamento, Velho Testamento. Meu amado, ninguém seria servo de Deus se ele não tivesse vindo. Ninguém. Nem Moisés, nem Davi, nem Abraão, nem Noé, ninguém serviria a Deus sem o mediador. Entenda bem isso.
Todos os que são servos de Deus, são servos de Deus por meio de Jesus. Mas ele não tinha nascido, não importa. Ele salva os que vivem hoje, os que viverão amanhã, os que viveram ontem, ele salva a todos. Se ele não tivesse vindo, tenta imaginar, tá? Ninguém conheceria a Deus. Ninguém teria comunhão com ele. Ninguém conheceria a verdadeira alegria, paz e amor. Ninguém conheceria o caminho, a verdade e a vida. Todos estariam escravizados, nota isso. Todos estaríamos escravizados pelo pecado e pelo diabo. Ninguém seria livre. Se Jesus não tivesse vindo, todos seriam enganados pelas doutrinas de demônios. E só haveria falsa religião. Se ele não tivesse vindo, não haveria nenhum salvo no planeta Terra. Nenhum. Todos estaríamos perdidos. Se ele não tivesse vindo, não haveria luz alguma nesse mundo. Só escuridão. Provavelmente o mundo já teria acabado. Os povos já teriam se destruído, se autodestruído. Mas imaginemos que o mundo não acabou ainda, mas Jesus não veio. Todos os mortos estariam no inferno. Todos, sem exceção. Os vivos iriam para lá quando morressem. Todos os vivos, quando morressem, iriam para o inferno. Porque ele não veio. Se ele não viesse, nenhum ser humano entraria no céu. Nenhum sequer. Só haveria no céu Deus e os anjos. Nenhum ser humano. E assim seria o destino eterno da humanidade, de todos nós. Trevas eternas. Aqui nessa terra, nada de alegria, de paz, de amor, de verdade, de perdão, de reconciliação, nada. Só escuridão, ódio, egoísmo, egocentrismo, vaidade, orgulho. Só escuridão. Só pranto e ranger de dentes. O inferno para todos, se ele não tivesse vindo. Será que deu para você entender um pouco da importância de Jesus? Graças a Deus o anjo chegou afirmando: não temais. Existe uma esperança, existe uma luz no fim do túnel. Existe uma saída, existe uma salvação, não temais, pois trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi, nasceu para vocês hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Graças a Deus por essa esperança. Graças a Deus nós habitaremos no céu. Não por nada que fizemos, mas pelo que Ele fez. Graças a Deus podemos dizer a todos os pecadores que Deus os ama e quer se reconciliar com eles. Podemos dizer aos pecadores que há uma nova vida em Cristo, que nunca é tarde demais, que até o último suspiro da sua vida você pode dizer: Senhor Jesus, salva-me, e Ele pode lhe salvar. Graças a Deus, há esperança.
Há uma luz ainda nesse mundo, e é Jesus. A igreja está aqui para preservar a terra, iluminar a terra. Por isso esse planeta não foi ainda destruído. A importância de Jesus. Que Deus abra os seus olhos para você entender isso. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não era crente. E uma vez eu no trabalho passei por um grupo de crentes que estavam estudando a Bíblia. E eu falei com meu colega, esse pessoal ridículo, falando de Jesus, um homem que viveu lá 2000 anos atrás, o que ele tem a ver com a gente aqui hoje? Foi assim que eu falei. Muita gente pensa assim, amado. Não são grosseiros assim, mas dentro de si eles pensam, para que Jesus? Tem minha vida, meu trabalho, minha família. Para que Jesus? Para que vou deixar ele vir perturbar minha vida? Mexer com a minha vida, mudar a minha vida? Para que isso? Não, não preciso. A importância dele. Com ele é a glória, sem ele é a ira. Com ele é o perdão, sem ele é a condenação. Com ele é a esperança, sem ele o desespero. Irmão, você está feliz com o nascimento de Jesus? Você está feliz porque ele veio ao mundo? Olha, nessas 4 mensagens eu fiquei bastante feliz. É maravilhoso falar sobre isso. É maravilhoso imaginar aquele momento que aquele menino chorou. Aquele menino Deus chegou a esse mundo. Eu espero que você que foi salvo por ele, alegre-se nele. Desfrute da presença dele. E agradeça profundamente a ele. Se ele não tivesse vindo, meu irmão amado, você estaria tão perdido quanto qualquer restante da humanidade. Mas ele veio. Amigo, você visitante, você que não é crente, já aproveitou a vinda de Cristo a esse planeta? Quantos natais você já participou? Eu lembro quando eu participava de Natal que eu não era crente. Só queria saber de beber e comer. Natal era uma oportunidade para beber e comer. Aliás, quando eu era jovem, a sociedade ainda respeitava o Natal. Hoje não mais. Não mais. Nas nossas vizinhanças, as pessoas colocam funks grosseiros, pornográficos, para nós ouvirmos num dia tão especial, em que lembramos o nascimento do Salvador. O que eles estão dizendo? Salvador, nada, eu quero saber de Salvador, não estou nem aí para Salvador nenhum. Veio para o que era seu, os seus não receberam. As pessoas têm rejeitado Jesus. Meu amado, você já aproveitou o nascimento dele, a vinda dele a esse mundo? Eu peço a você que aproveite, porque na primeira vinda ele veio salvar. Na primeira vinda ele veio como o bebê, o infante, frágil, indefeso. Na primeira vinda ele veio para ser espancado, crucificado, para nos salvar. Mas na segunda vinda ele virá como grande rei, todo-poderoso, sentará no seu trono e julgará a humanidade. Ninguém poderá fugir da sua presença. Ele dará a cada um segundo as suas obras e lançará grande parte da humanidade no lago de fogo, para a tristeza daquele que se perder. Mas ele dirá aos que creram no nome dele: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que lhes está preparado antes da fundação do mundo. Ele virá novamente. As pessoas falam assim: se Jesus vier novamente,
vão matar ele de novo. É verdade, você está certo, matariam ele de novo, sim, só que ele não virá para nascer, não virá como bebê, ele virá como Senhor dos senhores e Rei dos reis, e ninguém vai poder tocar um dedo nele. Ele virá para dominar os povos, para punir os grandes reis que esmagaram as populações, e para condenar todos aqueles que amaram mais a luz, mais as trevas do que a luz, mais o pecado do que a Deus. Todos aqueles que disseram assim: eu sou uma pessoa de bem, eu não preciso de salvação, eu não preciso de Jesus. Muito bem, Jesus vai dar a cada um segundo o que cada um quer. Você quer viver sem Jesus? Bom, você viverá sem Jesus, eternamente. E o nome disso é inferno. É horrível viver sem Jesus. Mas até agora, é provável que você não percebeu isso ainda. Aproveita que ele veio. Aproveita que ele está naquilo que ele disse, o ano aceitável do Senhor. O Senhor está aceitando novas inscrições, está adotando novos filhos. A porta da salvação está aberta. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem se considerar pecador e que precisa de uma salvação, venha agora e seja salvo. Deixa Jesus entrar no seu coração, na sua vida. Confesse os seus pecados, arrependa-se, confie nele, no sangue que ele derramou na cruz, no seu lugar. E você alcançará a salvação. Mas aproveita, porque a porta vai fechar, o tempo da graça vai acabar. Jesus fala que quando ele voltar, muita gente vai procurá-lo, querer dizer: não, Senhor, puxa, o Senhor ensinava nas nossas ruas, eu fiz tanta coisa no teu nome, na verdade eu acreditava sim, eu só estava esperando um estímulo, agora que eu estou te vendo. Jesus dirá: apartem-se de mim, todos vocês que praticam o pecado. Aproveita porque o tempo da graça é hoje. E quando vai acabar? Pode acabar hoje. Acaba na volta de Cristo ou na nossa morte, mas acaba. E eu quero lhe dizer, hoje é Natal, você está aqui, Deus está dizendo: eu mandei meu filho para lhe salvar. Eu mandei meu filho para se tornar homem, para carregar os teus pecados naquela horrível cruz. Eu, o Pai, puni o meu filho amado, o justo, para que você possa ser salvo. Aproveita, creia no que eu fiz, seja salvo. Não adianta nada celebrar o Natal sem Jesus. Não adianta reunir a família, não adianta comer e beber e se regalar, nada disso adianta, porque o Natal não é isso. Natal não é comer e beber, dar presente, receber presente, isso não é Natal, isso é uma invenção humana. Natal é a comemoração da vinda do Senhor a este mundo. Que você comemore de verdade. Que você realmente comemore de verdade.